Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Estamos em mais um Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca e hoje, sábado, nós temos um convidado mais que especial que já está retornando aqui. E hoje nós vamos falar sobre saúde. A gente fala sobre empreendedorismo, sobre comportamento, sobre carreira, tanto na iniciativa privada quanto na esfera pública. Mas hoje nós vamos falar sobre saúde. Dr. Adalberto Lopes, nosso médico de plantão aqui, que é especialista em saúde mental, já veio aqui. Vocês devem ter assistido o episódio. Se não assistiu, vai aparecer o link aqui, você vai assistir porque é uma das melhores entrevistas que nós temos aqui, graças a Deus. E ele retornou para falar sobre saúde mental, principalmente sobre aspectos de dependências, né? Isso. Temos vários tipos de dependências, químicas, comportamentais, e ele que é o especialista vai falar sobre isso. Bom dia, doutor Adalberto. E aí, o que nós temos hoje de relevante para passar informação para os nossos convidados? Oi, meu amigo. Oi, audiência. Nós vamos falar hoje sobre dependências. A gente fala no plural porque entendemos que as dependências elas podem ser tanto de natureza comportamental, né? As dependências em jogos, comportamentos aditivos como uso de telas, redes sociais, compras, pornografia, e dependências químicas, álcool, drogas lícitas e ilícitas, né? Álcool e tabaco, e drogas ilícitas como cocaína, crack, maconha, entre outros. Além também das dependências de medicamentos prescritos. Primeiro, antes da gente... Eu já queria falar logo era dos tratamentos, né? Não, vamos explicar primeiro o que é cada uma delas, né? Isso. Hoje nós temos, com o advento das redes sociais, as pessoas estão realmente com um vício muito grande em tela, né? Fica aí 8, 10, 15 horas direto na tela, o tempo todo com o celular na mão. Temos aí os jogos de azar hoje na internet também bem presente, né? Inclusive temos casos de pessoas que estão tirando a própria vida por causa de dívidas e problemas assumidos com perdas, né? Nesses jogos de azar na internet, né? O famoso tigrinho. Isso. E tem os vícios em entorpecentes, né? Em remédios de uso controlado, que está muito comum hoje, muita gente com problemas de saúde mental e acaba achando ali no medicamento uma espécie de anestesia dos seus sofrimentos, né? Verdade. O que leva a pessoa... Existe alguma coisa, é genético, é simplesmente o corpo mesmo que responde dessa forma, é psicológico, pode ser gerado? Como que funcionam os mecanismos para que a pessoa se torne ali, ter algum tipo de dependência, algum vício? Excelente pergunta. Como a gente comentou bem superficialmente no outro podcast, quem estuda isso aí, os teóricos, eles postulam que tem um mecanismo que é do ambiente e uma parte que vem ali no código genético da pessoa. O adicto, né, que é a pessoa que tem a sua vida controlada pelas drogas ou pelo comportamento, ele já nasce adicto. Ele é uma pessoa que tem propensão, por conta da sua base genética e tudo, ele já nasce assim. E aí, se ele entrar em contato com a substância ou com o comportamento e o meio favorecer, tá aí a roleta russa nefasta que pode fazer ele entrar nessa prisão, nesse cárcere que é a adição. Então, é um misto de ambiente, né? A gente até brincou da outra vez, falou, vamos colocar aqui a título de explicação que é 50-50. Eu não sei ao certo qual que é a porcentagem de cada um, mas tem uma base genética, biológica ali da pessoa, a pessoa é mais propensa a fazer isso, e tem a questão ambiental. Por que eu digo isso? Porque nem todas as pessoas que entram em contato com o comportamento aditivo ou com a substância que pode levar à adição desenvolvem. Nem todo mundo que bebe é etilista, é alcoólatra. Mas nem todos os alcoólatras, os adictos, aquelas pessoas que têm propensão a desenvolver o vício no álcool, que a gente não sabe quem é,
nem todos desenvolvem, porque às vezes não tem contato, ou se tem um contato, é um contato de acordo com o meio ali que não leva mais ela a restrito, desenvolver. Né? Então é uma mistura nefasta nessa roda da fortuna aí da vida, vamos falar de maneira figurada assim, entre meio, entre ambiente e entre a base genética ali da pessoa. E quando a pessoa, por exemplo, está inserida... Porque às vezes a pessoa nem gosta de beber, realmente isso é um fato. E aí ele está ele tá em volta de amigos, todos os amigos dele bebem. Aí ele senta ali para conversar com os amigos, ou num churrasquinho de fim de semana, ou após o final do trabalho ali, aí ele senta fazer um happy hour, todo mundo tá bebendo, ele não. E aí, bebe aí, bebe aí, bebe aí. Aquele ambiente, ele tá, mesmo que a pessoa não tenha propensão, né? Às vezes ele experimenta, mas a pessoa às vezes não tem essa predisposição, tudo bem. Ou às vezes ele tem uma convicção mais forte, e fala, não, eu não gosto. Agora, se a pessoa já tem a propensão e ele não tem uma convicção tão forte e ele está no meio, é farto o oferecimento ali do mecanismo, né, de vício. Então, realmente faz todo sentido, né? E se soma, né? Aí vai a propensão que ele já nasceu com ela para desenvolver o vício, se soma a um ambiente que é extremamente propício a isso. Nas entrevistas clínicas que a gente faz com os pacientes, tem um questionáriozinho muito simples, muito breve da gente fazer, que se chama questionário CAGE. É um mnemônico, cada letrinha é uma sigla, vem do inglês e engraçado que CAGE, né, cage no inglês, significa jaula e tem até um significado simbólico, porque o vício na bebida, ele aprisiona ali o paciente. São 4 perguntas que a gente faz para o paciente, que se 2 das respostas derem positivas, no mínimo esse paciente tem um bebê problemático. Ele é CAGE porque as expressões são em inglês. Então, a letra C, que significa cut down, cortar, né? Parar. Você pergunta para o paciente, você já pensou em parar de beber? O paciente pode dizer sim ou não. Ora, quem não tem problema com a bebida, talvez nunca tenha pensado em parar de beber. Segunda letra, que é annoyed, que significa incomodado. Você já se sentiu incomodado pelo fato dos outros terem te criticado a maneira como você bebe? Ora, quem bebe de maneira social, como muitos até dos etilistas falam pra gente, né, nas entrevistas, não, doutor, eu bebo, mas bebo socialmente. Aí quando você vai questionar como é o bebê desse paciente, você vai ver que não é nada de um bebê social. É um bebê antissocial, patológico, que está fazendo mal para ele e para os demais, né? Então essa é a segunda letra do questionário. A terceira letra do questionário é o G, que em inglês é guilty, né? Guilty, melhor pronunciando. Culpa. Você já se sentiu culpado pela maneira com a qual você bebe? Ora, se está tudo certo, se está tudo funcional, por que você se sentiria culpado? E a última letra, a quarta, que é a letra E, é de eye opener, né? É aquele bebedor que bebe logo que abre os olhos. Você pergunta, você já teve que beber de manhã cedo, logo depois de acordar, para poder parar de tremer? Se o paciente responder pelo menos 2 dessas 4 perguntas, é um sinal preditivo muito forte de que ele tem, no mínimo, um problema com a bebida. Olha, essa última aí, se o cara já acorda tremendo e precisa beber para parar de tremer, eu acho que essa aí já diz muita coisa. Já mata muita coisa. Né? Você que está aí, ó, acorda tremendo aí, precisando tomar uma logo cedo, procure ajuda porque você está numa situação já complicada. Verdade. E a pessoa, depois de fazer esse questionário mnemônico aí, muita gente, às vezes, só de ter o questionário ali, o senhor como profissional, o senhor nota assim, que alguns assim, tomam um choque na hora que ele mesmo dá as respostas, assim, de que ele fala, caramba, tá pior do que eu imaginei. É comum acontecer isso? Depende. Ou tem gente que fica, assim... Depende. As diversas substâncias, as dependências no geral, elas compartilham um mecanismo muito similar entre si. Nós também demos uma passadinha nisso no podcast da oportunidade passada e nós vamos explicar mais sobre isso. Vou até anotar aqui, para a gente não esquecer. Só que o álcool, ele tem uma questão que é muito própria dele.
Eu trabalho com dependência química todos os dias. Eu passo como rotineiro, que é o médico que passa de segunda a sexta numa clínica de recuperação de dependentes químicos. Lá tem cerca de 50 pacientes com transtornos mentais e ou dependências químicas. O álcool ele tem uma peculiaridade que é dele, porque é uma droga lícita e ela é muito socialmente aceita. Quiçá, talvez até estimulada. Então, os pacientes, eles têm mas muita dificuldade de ter o insight, que é outro termo em inglês. A gente fica falando muito termo em inglês porque a psiquiatria prática do dia a dia ela tem uma base europeia e uma base americana. E os americanos são muito práticos. Então, alguns termos a gente acaba utilizando mesmo no inglês porque ficam difíceis de traduzir. E também utiliza-se muito aí na administração, nas coisas, insight. Insight é o termo no exame do estado mental que mostra a capacidade do paciente se perceber ou não doente. O paciente etilista, o adicto em álcool, o alcoolista, o alcoólatra, como antigamente muitos falavam, ele tem uma dificuldade muito grande em se perceber doente, porque é uma substância que geralmente eles começam a utilizar desde muito cedo, às vezes até ali na infância. Eu ia dizer nos primeiros anos na adolescência, mas é na infância, às vezes. E aí eles bebem ali ao longo de uma vida. E aí quando vão apresentar as consequências físicas dos longos anos de etilismo, é que às vezes um familiar, não o próprio paciente, vai buscar ajuda. Então eles têm essa dificuldade muito grande. Então, mesmo às vezes o questionário sendo... Esse questionário, assim, ele não fecha diagnóstico, é só um apontamento. Um apontamento e serve para o clínico ver ali que o paciente tem um problema com o álcool e também na tentativa da gente demonstrar para o paciente. Às vezes as 4 respostas dão positiva, 3 dão positiva, mas o paciente não consegue compreender. E assim, é preciso falar a verdade. Independência química ou comportamental tem um fato que é muito presente, que é a falta de verdade, a mentira, né? Por exemplo, esse ele chega a ser, às vezes, bizarro, né? Mas é real. O paciente, o álcool é um grande sedativo do sistema nervoso central. Então, quando você está sem ele, você fica numa descarga adrenérgica ali, você fica todo que tremendo, no mal-estar, numa sudorese. Quando o paciente faz uso dele, novamente o paciente se acalma. Relaxa, né? Então, às vezes, isso já está acontecendo com ele e o paciente não fala pra gente, por vergonha, por medo. Eu nunca gostei da bebida alcoólica, né? Mas eu tive muitos amigos, desde a infância, na adolescência, eles bebiam na escola. Eu achava surreal, né? E bebidas fortes, né? E para eles era uma brincadeira. E hoje... muitos deles são dependentes mesmo. Eles acham que não, né? Mas eles são dependentes. Então, assim, às vezes quando a gente vai ficando mais velho, até aquela amizade, ela acaba ficando mais distante, porque são mundos diferentes, né? Uhum. Eu falo assim, a pessoa que ela fica dependente no álcool, por exemplo, ela tem uma rotina que nem todo mundo, por exemplo, quem não bebe ou não é dependente, não consegue acompanhar essa rotina da pessoa e vice-versa. A outra pessoa não consegue acompanhar a rotina do outro. Então essas amizades vão se distanciando. E às vezes até isso também piora a situação da pessoa, que ela não tem aquelas pessoas que a conhecem há muito tempo, que podem estar dando um suporte ali psicológico e tudo. E eu sempre percebi isso como... Eu tô falando aqui não como especialista, porque eu não sou, mas eu tô falando como uma pessoa que viveu e percebe no meio, assim, às vezes de familiares ou de amigos, né? Você percebe que é um anestésico para a pessoa. Uhum. Talvez a pessoa tenha alguma coisa, além dessa questão genética e da questão do meio, eu acho que tem também a questão psicológica. Às vezes a pessoa tem algum trauma, alguma fuga, né? É uma espécie de fuga, na minha visão, das pessoas que eu conheço, assim. Parece que a realidade dela é tão dolorosa que ela precisa daquele anestésico para ela fugir da realidade dela, que é tão dura, sei lá. E antes eu sempre vi as pessoas criticar muito o cachaceiro, o alcoólatra e tal, e até eu no passado, mas assim, quando eu fui percebendo isso, eu comecei a ter mais um sentimento de solidariedade pelas pessoas que Essas eu conheço. pessoas são de fato doentes. Pois é, porque Doentes. Assim, gente, imagina só, a sua realidade é tão ruim para você que você precisa estar diariamente se anestesiando dela, fugindo dela,
para que você não sinta aquele sofrimento. Então deve ser uma coisa muito dura, né? Sim. Isso que você falou é muito fácil, e aqui eu aproveito para tecer novamente um elogio aqui ao Esfera Podcast, porque é muito fácil a gente sentar aqui e debater, porque o Silvio é uma pessoa de palestra e de conversa muito fácil. E na fala dele, ele aborda pontos que nos estimulam e nos provocam, no melhor dos sentidos, a desenvolver alguma coisa aqui que possa ser de relevância. Quando você falou isso da realidade da pessoa ser difícil e tudo, isso é muito interessante porque não raro, e isso é um eufemismo, muitos, eu não vou saber dizer a porcentagem, mas assim, quase todos, mas mas muito mesmo, a gente vê isso, é muito prevalente, dos pacientes que têm algum problema com dependência química, ele tem ali por trás um transtorno mental de base. Quando eu comecei a trabalhar com dependência química, eu tive a honra de ser mentoreado, para usar um termo aí da pós-modernidade, pelo Dr. Luiz Gonzalo. Ele é um médico psiquiatra lá de Goiânia e ele é dono da clínica Revitale. E aí ele acabou prestando uma consultoria para a clínica em que eu trabalho, e os meus patrões lá, os donos da clínica, pagaram essa mentoria, e durante essa mentoria se estabeleceu uma relação ali de discípulo e mestre que perdura hoje ao longo aí dos dias. E aí o que acontece? Eu cometi uma falha que muitos dos meus colegas ainda hoje, infelizmente, cometem. Às vezes é olhar o problema ali e ver apenas a ponta do iceberg. Por exemplo, essa pessoa que pejorativamente a sociedade chama de o cachaceiro, o pé inchado, pudim de cana, e tem uma série de xingamentos aí horríveis. A gente olha para ela, né? Você como profissional em saúde mental, como médico, como terapeuta, e você vê apenas ali o F10, que é o CID do transtorno por uso de álcool. E eu vi assim, só que nas primeiras consultorias o professor Gonzalo falava para mim, falou: Adalberto, o que ele tem? Eu falei: não, problema com álcool. E o que mais? Ele tem uma presença de espírito assim muito forte, é um médico mais velho e tudo, tem até uma questão paternal aí, e ele tem um sotaque hispânico, que ele é de um país vizinho aqui. E aí ele: o que mais? O que mais? O que mais que ele tem? Porque você vai olhar, veja bem, por favor, não me interpretem mal, e não estou simplificando nem fazendo uma generalização. Nada é simples. O professor Dr. Enéas falava que tudo é complexo. Mas, no mais das vezes, esse F10, esse etilista, ele tem um transtorno mental de base. Por exemplo, ele pode estar deprimido. E aí, vê no álcool um lenitivo, uma fuga. O paciente ele pode ter transtorno bipolar, que é um transtorno de humor, que faz o paciente ter episódios de altos e baixos. No baixo ele é depressão, e no alto o termo técnico é mania ou hipomania, mas o paciente não traz para você dizendo eu estou em mania. Ele fala que está agoniado, agitado. Na fase da mania, Silvio, você sabia que eles vão para o álcool para poder baixar? Isso. Ele fala: não, estou muito agoniado, se eu não beber eu não durmo. E isso a gente vê demais. Por exemplo, o paciente com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O cérebro do paciente com TDAH é um cérebro diferente. Às vezes ele vai para substância entorpecente, para o lista ou ilícita, visando ali um benefício que quem daria para ele é o medicamento. Não raro eu vejo um adolescente com TDAH indo para maconha, para poder conseguir focar, ler um livro, assistir uma série ou mesmo dormir. Ou, às vezes, na cocaína. Às vezes, até uma dica aí para os colegas que militam e trabalham em saúde mental, o paciente que faz uso de estimulantes, por exemplo, cocaína ou crack, ele vai ficar agitado. Mas, às vezes, você pega um paciente, ele fala: não, eu cheirava cocaína, eu dava uma cachimbada lá no crack e eu ficava calmo. É um forte indício de que talvez esse paciente tenha de base um transtorno mental. Por quê? Se eu e você, que digo você porque suponho que você não tem o transtorno do TDAH,
Se você fizer uso de uma substância estimulante, qualquer que seja, café em excesso, cocaína, o próprio metilfenidato, que são as drogas, os remédios que a gente usa para tratar, você vai ficar agitado. O paciente com TDAH usa, estimula o córtex frontal e ele fica calmo e tem a atenção em foco. Então, isso que você falou é verdade. O sofrimento do paciente pode levar ele ao consumo de substância e uma doença mental de base pode levar ele ao consumo de substância. Uma depressão, uma bipolaridade, Sim. às vezes um trauma. Sim. Sim. Que desencadeia, né, problemas mentais, porque eu vejo assim, antigamente, a pessoa que bebia muito, geralmente o pessoal falava assim, o cara ia pro bar porque teve um rompimento amoroso aí, teve um abandono, e aí bebia e tal. Outros, às vezes, tem um trauma de infância, né, se sentia, às vezes, rejeitado pelo pai, pela mãe, ou alguma coisa nesse sentido, ou alguma perda, né? Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho e por aí vai. Então, esse mesmo mecanismo do álcool, ele pode ser o mesmo das outras drogas também, dos remédios, ou remédios acho que não, né? Porque remédio já a pessoa já tem um problema e ela procura medicação, mas para drogas ilícitas, o senhor acha que o mecanismo é o mesmo? Sim, sim. Como a gente falou e deu o exemplo, a gente vê isso. Por exemplo, o paciente, como a gente acabou de dizer, com TDAH, ele vai, às vezes, para a maconha para poder conseguir dormir. O paciente bipolar vai para o álcool na fase de mania para poder acalmar e ficar ali. Então, isso às vezes acontece. Não é sempre. A gente não pode simplificar, né? E generalizar, mas não podemos fechar os olhos, porque senão a gente vai ficar, como o professor Gonzalo me mostrou muito bem, só na ponta do iceberg. E isso tem a ver direto com o tratamento. As estratégias, lá mais na frente a gente vai falar, porque você vai me provocar para isso, as estratégias de tratamento medicamentoso para as dependências químicas, elas são muito rudimentares. Por si só, elas já são muito rudimentares. E se a gente não enfrentar concomitantemente, junto com o tratamento para a dependência química, se a gente não enfrentar o transtorno mental de base, a possibilidade de fracasso é grande. Porque o tratamento, assim, me corrija se eu estiver enganado, é para o sintoma. Porque, na verdade, a dependência é o sintoma. Perfeito. A causa pode ser algum trauma, pode ser... Perfeito. O comportamental ali, né? Aliás, não é comportamental. Pode ser uma doença pré-existente, às vezes, mental, pode ser alguma outra coisa assim. Um transtorno mental, melhor dizendo. Então, se esse tratamento ele é do sintoma, que é o que ele está apresentando ali, aquele vício, aquela dependência, se não for visto o que causou isso, ou um tratamento complementar, né, às vezes com um psicólogo ou algum outro tipo de tratamento, você pode exagerar na dose e acabar piorando a situação do paciente, né? Sim. Ou dar uma dose muito leve e ele continuar tendo episódios, né? Parece simples. Nelson Rodrigues tinha uma expressão engraçada, que tem até um som engraçado, ele dizia, é o óbvio ululante. Mas demorou um tempo para eu poder enxergar isso aí. Eu sou grato e faço questão de citar, porque quando a gente é tutelado, quando a gente é disciplinado, quando a gente é mentoreado, a gente tem que fazer referência aos mestres da gente. Foi o professor Gonzalo que me mostrou isso aí. E você fez uma provocação aqui também muito interessante, e aí a gente tem de mencionar algo aqui com muita responsabilidade, com muito cuidado, para que as pessoas não entendam de maneira equivocada, mas isso tem de ser dito. Tratamento versus cura. As fontes que eu bebo, as pessoas que me ensinaram, os livros que eu leio mostram que dependência química ou comportamental não tem cura. Precisa de tratamento Isso. constante. Aí você diz, não, então o que você está fazendo aqui, Adalberto? Pega a sua viola, põe debaixo do saco e vai embora. Não, veja bem. Primeiro, a gente precisa distinguir a diferença, né, estipular essa diferença entre tratamento e cura. Cura seria uma medicação, falar de uma maneira figurada aqui, clara, para ficar bem explícito, uma medicação, um comprimido, uma injeção, como eles tentam vender por aí, e assim, abrindo um parênteses aqui, como tem malandro e picareta trabalhando nessa área de dependência química.
as famílias estão com os corações e com as mentes em frangalhos. E aí tem pessoas que se aproveitam da dor das famílias para extorquir ali, às vezes até o último centavo, de maneira leviana, oferecendo tratamentos que sabem que não tem nenhuma eficácia e prometendo a cura. Tem uma determinada substância que, por questão de responsabilidade, eu não vou citar o nome, nem para fazer propaganda, que eles cobram caríssimo. Um paciente meu lá da clínica passou por isso. Ele deu entrada lá na clínica para poder buscar o tratamento medicamentoso em regime de internação e caiu no golpe dessa substância aí, pagou uma fortuna numa cidade, no estado aqui próximo, algumas dezenas aí de milhares de reais por uma substância que, segundo ele, ia promover a cura do vício. Ele disse que no dia que fez a aplicação, utilizou a substância. Então, assim, a cura seria eu fazer um tratamento, eu fazer uma sessão terapêutica, eu te dar um comprimido, eu fazer uma injeção, que você deixasse de ter o problema. Falando de maneira explícita, você tomar um medicamento, você tomar uma injeção e um comprimido, em que o etilista, o alcoólatra, pudesse beber e não ter mais problema. Isso até hoje não existe. A cura seria um medicamento, uma injeção, um tratamento, em que a pessoa, né, que tem o transtorno por uso de estimulantes ali, de cocaína, pudesse consumir cocaína de uma maneira segura, social. Isso até hoje não existe. Mas a boa notícia é que tem tratamento. E o principal tratamento para as dependências é a abstinência. Você parar de usar. Parar de usar. Aí muitas vezes do medicamento é para que a pessoa não sinta a crise de abstinência enquanto não usa. Proporcionar o suporte. E para proporcionar o suporte. Algumas drogas, elas dão uma síndrome de abstinência muito marcante. Álcool, por exemplo. O álcool, ele é um grande depressor do sistema nervoso central. É um sedativo, é um calmante. Então, falando de uma maneira bem simples, o paciente toda hora vai lá e toma uma dosinha de calmante. Ele passa o dia todo calmo. Quando tira esse calmante de maneira abrupta, o paciente que está ali com uma relação mais superficial com ele fica irritado. O que já está ali mais aprofundado ali na dependência fica tremendo e fica suando. E o paciente que está num uso ali mais profundo, numa dependência ali já de mais alguns anos, ele chega a ter convulsões. Então você não pode simplesmente arrancar o álcool ali do paciente. O que você faz? Num regime de internação, num local com todo o suporte, você zera o consumo de álcool e você coloca medicações que são quimicamente análogas ao álcool para que o paciente não fique naquele mal-estar, tremendo, suando e tendo as convulsões. E você coloca as medicações já estabelecendo um plano de retirada, porque senão você troca um problema pelo outro. O paciente deixa de beber, mas vai ficar fazendo uso ali, por exemplo, de benzodiazepínicos a vida toda. E isso não é previsto. Na verdade, você falou aí, o tratamento falando de uma maneira bem simples, é o paciente parar. Mas aí é a grande questão. É simples. Como fazer? É parar, simples, né? mas não é fácil. É simples. Simples na ideia, assim, ó. Simples é parar. de falar, né? Simples de falar, difícil de fazer, né? Tem até uma música que fala disso aí. E o vício, a dependência em jogos, é um mecanismo diferente? É o mesmo mecanismo? E como que a pessoa pode fazer para, primeiro, saber que tem esse vício e, segundo, para aquele que não entrou ainda, não correr o risco, né, de ser o sorteado daquele que vai ter a dependência no jogo? Essa é uma questão muito interessante. Os jogos, lembrando do nome aqui, ludopatia, ou jogo patológico. Ludopatia é uma palavra que vem do latim, ludos, né, que significa jogo, brincar. Mas a dependência em jogos, jogo patológico, como diz lá a CID, ela compartilha algumas coisas com as outras dependências. A dependência em jogos é uma dependência comportamental. Ela compartilha algumas coisas com as dependências químicas, mas outras não. Por exemplo, ela não tem uma síndrome de abstinência tão marcante como tem, por exemplo, com dependência de álcool e opioides.
né? Dependência de álcool, o paciente passa muito mal quando é retirado abruptamente ali o álcool e não se coloca nada para ele. Ele treme, ele fica suando, ele convulsiona. Dependência de opioides, que são uma espécie de alguns tipos de analgésicos derivados do ópio, né, da papoula, o paciente fica muito mal mesmo, tem crises de dores e tudo. Enfim, precisa conduzir de uma maneira bem profissional, com bastante cuidado, porque tem uma síndrome de abstinência muito marcante. Jogos não tem tanto, é aquilo ali que fica mais incomodando na mente ali do paciente, mas o paciente não chega a se tremer, a convulsionar, a apresentar diaforese, que é aqueles suores profundos, mas ela compartilha sim. Por quê? Todas as dependências, elas têm uma base comum. Eu não me lembro se a gente falou disso no outro podcast, mas assim, é preciso também que fale isso com muito cuidado para o ouvinte, para a audiência aqui compreender. Na verdade, o paciente ele não é dependente de jogo, de cocaína ou de álcool. Ele é dependente da substância que o jogo, que a cocaína e que o álcool libera no cérebro dele. A principal delas é dopamina. Consegue compreender? Terminar esse podcast aqui e fazer algo que nós pensamos que seja de utilidade para as pessoas faz chover um pouquinho de dopamina na fenda sináptica. Terminar uma semana de trabalho atarefada e poder ir para o convívio ali dos seus e ter um pouquinho de lazer com sua família, faz chover um pouco de dopamina na fenda sináptica. Jogar dá uma tempestade de dopamina ali na fenda sináptica. E esse jogo, para quem já nasceu com propensão a desenvolver o transtorno e para quem joga com frequência, essa chuva repetida de dopamina na fenda sináptica pode fazer a pessoa desenvolver o transtorno. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a dependência em jogos guarda alguns mecanismos, que é o mecanismo de base de todas as dependências, mas ela é um pouco diferente, por exemplo, ela não faz uma síndrome de abstinência tão marcante. Então, assim, muito, muito bom isso aí que o senhor falou, porque, então, de fato, não é a causa em si não é o jogo não. ou algo. É a sensação que a pessoa tem em virtude da dopamina que é injetada ali no cérebro, né? Tem. No cérebro. O senhor disse que vai fazer um podcast, me permita interromper aqui, sobre literatura, e se convidar a gente vem com a maior alegria. Quem quiser conhecer o que passa na mente de um dependente de jogos, é um livro antigo, de Dostoiévski, um escritor russo, chama-se Um Jogador. Como é um livro que está em domínio público, tem até à disposição na internet. Esse livro ele tem um caráter biográfico muito forte. Dostoiévski era dependente de jogos. E o livro se passa numa cidade, a trama lá do livro se passa numa cidade fictícia chamada Roletemburgo, em que o paciente tem problemas graves lá com jogos e com dinheiro, e para terminar de apertar a situação dele, ele tem um amor não correspondido pela outra protagonista lá, que é a Polina Suslovna, que também era algo que acontecia com Dostoiévski. Dostoiévski tinha uma paixão não correspondida por uma determinada moça lá que fez ele comer na tábua, como se diz aqui no Tocantins, por longos anos. Então o livro é Um Jogador? Um Jogador. Um Jogador de Dostoiévski. Fica aí a dica de literatura para você conhecer um pouco mais da mente de uma pessoa que tem dependência em jogos. Isso, ludopatia. E eu aqui pensando, já que você falou essa questão da dopamina, e eu fiquei aqui cá com os meus botões, pensando, se a dependência, na verdade, é por causa desse choque de dopamina no cérebro, a pessoa, então, que, por exemplo, tem compulsões por comida, pessoa que tem compulsão, tá ligada, então, ela também recebe dopamina quando ela tá comendo aquele alimento ali. Recebe. E, geralmente, a pessoa que tem compulsão por comida é por causa de ansiedade. É uma ansiedade muito forte. Às vezes é junto. Será que a pessoa que é dependente em jogos, ela também tem presente nela uma ansiedade muito grande e aquela porque assim, quando você está assistindo um jogo de futebol ou qualquer jogo, ou você está participando de alguma disputa,
seja ela qual for, a gente meio que sente ali aquela adrenalinazinha, aquela Isso. ansiedade. É uma espécie de ansiedade, né? Aham. E eu ouvi um especialista falando uma vez que ansiedade é medo. Quase Sim. todas as sensações que a gente fala com nomes diferentes, para o nosso organismo, ele entende sempre como medo. Uhum. Por exemplo, ansiedade é pensar no que vai acontecer no futuro, é medo. Aham. A depressão é culpa, que é algo que Aham. vem do passado, Aham. né? E o estresse também é medo, mas é de algo presente, algo que está acontecendo agora, o que acabou de acontecer, e você fica Uhum. nervoso, irritado e tudo, mas não deixa de ser uma espécie de medo também. Então, a ansiedade ela pode ter um papel muito grande nessa questão de querer receber dopamina para poder Tem. se livrar da ansiedade, e o jogo pode estar relacionado com isso? Tem. Excelente pergunta também. Às vezes a gente não consegue diferenciar, porque o paciente tem o hábito ou consumo da substância há tanto tempo que fica como que naquela brincadeira de quem veio primeiro, o ovo e a galinha. Mas falando claramente aqui sobre o que você me perguntou, jogos e ansiedade, até anotei para não me perder no raciocínio aqui, às vezes o paciente é ansioso porque joga, porque é do transtorno por uso de substância e da ludopatia, da dependência de jogos, o paciente ficar sempre querendo jogar, ficar boa parte do tempo procurando maneiras para jogar, e nessa questão do jogo o recurso. O recurso ele é finito. Ah, é porque eu sou pobre, eu sou trabalhador. Não. Em dependência, você vai ver que não vai ter quantidade de recurso que seja suficiente. Para prover aquele Para prover vício. aquilo. Então ele pode ser ansioso porque joga, fica naquela ansiedade de desenvolver ali sinais e sintomas ansiosos pensando na próxima partida, ou ele pode jogar porque é ansioso. Ele já tem um transtorno de base, um F41, um transtorno da ansiedade de base, e aí ele vai e tem contato com uma coisa que antes ele não tinha tanta facilidade para ter, e mais tarde a gente vai estabelecer uma crítica sobre isso, sobre o quanto a nossa sociedade hoje é irresponsável. Tem de ser dito, mais tarde nós vamos falar sobre isso. Mas às vezes ele pode ficar, voltando aqui ao raciocínio que eu acabei me perdendo um pouco, ele é ansioso porque joga, e às vezes ele joga porque é ansioso, porque quando ele vai lá e joga uma partida, né, o tal do tigrinho ali, faz uma aposta, uma coisa, ele vê Joga ali um baralho, uma assim. calma. Às vezes vê uma ele está calma. ganhando ali, ele se sente bem. Às né? vezes aquilo é causa, às vezes aquilo é consequência. Compreende? Aham. Às vezes o transtorno de ansiedade é pré-existente, para utilizar um termo que você mesmo falou aqui agora há pouco, e às vezes o transtorno por ansiedade é consequência do jogo. E o tratamento? A gente falou um pouco sobre, você entrou em alguns detalhes sobre o tratamento, mas quando a pessoa, se você tem um familiar que tem esse problema, ou você mesmo tem esse problema, qual que é o primeiro passo, né? Claro que é procurar ajuda, né? Mas eu falo assim, às vezes não é tão simples assim procurar ajuda, né? E o senhor falou também que muitas vezes pessoas se aproveitam da fragilidade dos familiares ou da própria pessoa e oferecem ali tratamentos milagrosos que, na verdade, vai piorar a situação, só para tirar dinheiro da pessoa. Como que ele deve proceder e qual que é o tratamento mais adequado para esses tipos de dependência? Muito bem. Mais uma vez, como toda pergunta bem elaborada, a resposta não é simples, não tem uma resposta certa A, B ou C. Em dependência química, a gente não promete resultados. Desconfie, corra de quem tentar dourar a pílula, para usar uma expressão antiga aqui, dizer que as coisas são simples. Não, eu vou te vender aqui um produto que você vai fazer uma aplicação uma única vez e seu familiar nunca mais vai cheirar cocaína, nunca mais vai jogar. Desconfie. Desconfie de quem prometer soluções e estratégias milagrosas. E desconfie de quem te prometer resultados. Nós falamos isso na outra vez. A obrigação de todo médico é uma obrigação de meio. O médico promete envidar os melhores dos seus esforços para dar um tratamento ao paciente. A gente falou de Pedro lá em Intralgo. A gente promete caminhar junto com o paciente. Quem te prometer resultado certeiro, quem te prometer
pílulas mágicas e quem te garantir resultados muito fáceis de atingir, comece lá a colocar o pé atrás, né? Então, Até porque o sucesso do tratamento depende mais do paciente do que do... demais. E é como numa guerra. Eu preciso dizer isso, mas é a verdade. É como numa guerra. Nós vamos ter perdas. Nós vamos ter perdas. É uma área difícil de trabalhar, mas para mim é justamente o brilho que ela tem, porque ela se torna desafiante. Mas é uma área que você... Infelizmente, você tem que conviver com a realidade de que você vai perder alguns dos seus pacientes. E é assim, é como numa guerra. Alguns soldados, infelizmente, perecem. Só que a gente não sabe qual que é o que vai perecer. Então, todos têm a chance de se recuperar, se tentarem, né? A gente já falou aqui também da diferença entre tratamento e cura. Dependência química ou comportamental, as dependências, elas têm tratamento, tá? De onde eu vim... de onde eu bebo, das fontes que eu bebo, a gente não trabalha com cura. Cura seria um comprimido, uma injeção, uma terapia, uma coisa que fizesse o paciente ficar bom instantaneamente, tão bom a ponto de poder voltar a consumir a substância ou fazer o comportamento aditivo. E falando dos tratamentos, existem duas formas de tratamento. A primeira coisa é buscar ajuda. O que é uma dica que eu dou para você que está me assistindo aqui, junto com meu amigo e meu irmão Silvio? As famílias demoram muito a buscar ajuda. Por que eu falo às vezes a família? O paciente, às vezes ele mesmo busca ajuda, mas isso nem sempre é fácil, porque não é tão comum, né? Não é tão comum. Às vezes, muitas vezes a dependência química ou comportamental, ela tira o insight do paciente, que é a capacidade do paciente se perceber doente. O paciente está morrendo. Ele está morrendo. focado mais na busca Ele está morrendo. Daquilo que causa a dependência dele. Se então ele não se preocupa com outra coisa. Ele não se preocupa. Então quem vai buscar ajuda, muitas vezes, são as famílias. As famílias, às vezes, postergam demais isso aí. Espera que o paciente tenha uma consciência, ou às vezes fica com medo do paciente ficar chateado, mas assim, é o que eu sempre falo para as famílias. É uma frase pronta, uma frase de efeito, mas ela serve para tentar sensibilizar as famílias. Independência química, a gente se arrepende não do que a gente faz, mas do que a gente não faz. Às vezes você busca uma ajuda, às vezes você tenta ou interna de fato ali o seu familiar e fica com medo de uma possível retaliação, dele ficar chateado, mas qual que é menos pior? Você carregar a culpa de ter internado o seu familiar e de correr o risco dele ficar chateado, o que na maioria das vezes não acontece, porque ele cai em si, ele entra em sobriedade e ele vê que ele estava doente. E às vezes os laços familiares se recompõem. E às vezes não, é preciso falar a verdade. Ou você carregar a culpa de poder ter feito algo pelo seu familiar e não ter feito. Antes de perdê-lo. Então, de uma assim, forma definitiva, né? Buscar ajuda, não demorar para buscar essa ajuda. E essa ajuda, falando de maneira resumida e mais didática aqui, o tratamento ele pode ser feito de duas formas. Tratamento ambulatorial e tratamento em regime de internação. Tratamento ambulatorial é uma palavra estranha, mas ela vem do latim, que significa andar, né? Deambular, ambulância, significa andar. O paciente, junto com sua família, né, no mais das vezes, vai com suas próprias pernas ao consultório, né, vai buscar ajuda ali do médico e tenta um tratamento em regime ambulatorial. Ele fica indo e vindo para consultas regulares. Esse tratamento ele é multidisciplinar. Pobre do médico que pensa que pode tratar os seus pacientes sozinho. Pobre, mas pobre mesmo. No mínimo ali tem que ter um conjunto ali de esforços, né? Porque é um problema biopsicossocial e até espiritual, para quem crê. Então, quando o paciente esboça uma crença, uma espiritualidade, a gente tenta montar um plano terapêutico com o paciente e com sua família, que envolve esse que está aqui falando, que é o médico, e eu me coloco à disposição da família e do paciente para, se ele quiser caminhar junto comigo, a gente está lá para isso. O médico entra com as medicações quando necessário. Terapia, né? Terapia é um gênero que, no mais das vezes, é conduzido por psicólogos, mas em dependência química existe a figura do terapeuta de dependência química. São pessoas que, no mais das vezes, passaram pelo cárcere da dependência, mas nem sempre, e fizeram cursos específicos nessa área, né? Um abraço aqui para meu amigo Solon
carinhosamente apelidado e chamado por mim de Mestre Solon, um grande terapeuta em dependência química e uma referência aqui para nós. Se for do seu interesse, quem sabe conversar com ele algum dia. Um grande homem de Deus, um grande terapeuta, tem muitas experiências aí para o compartilhar. interesse dele, né? Porque eu sempre tenho interesse. Olha aí, Sempre quero aprender. vamos conversar com ele. Você falou uma coisa interessante, que muitos terapeutas, muitas pessoas que hoje trabalham com a dependência, né, o tratamento da dependência, são pessoas que passaram por isso. Então ele conhece os dois lados. Ele Sim. conhece o lado ruim Sim, de quem passou, então ele tem mais sensibilidade, às vezes até para atender, né? tem. E ele conhece, até porque ele sentiu na pele para ele poder sair desse mundo, Aham. dessa situação. E ele teve uma trajetória, ele teve um tratamento, ele teve toda aquela jornada Sim. até se ver livre desse problema. Ele é um testemunho vivo de que o que ele está propondo a compartilhar com o paciente deu certo. E como a gente estava falando, precisa do médico, precisa do terapeuta, e se a pessoa tiver uma crença, precisa também desenvolver os aspectos espirituais. Fazendo um parêntese aqui, essa questão da terapia em dependência química, é bom que ele tenha essa vivência e ele precisa também ter a parte técnica dele, tem que estudar, tem que fazer os cursos. Quando que isso foi estabelecido? Em 1935, lá nos Estados Unidos, quando um corretor da Bolsa de Valores, apelidado de Bill, encontrou um médico, um cirurgião, um coloproctologista que estava com a vida arrebentada pelo álcool, apelidado de Bob. Então foi o encontro de Bill e Bob. Aconteceu na cidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, no ano de 1935. Eles falam que ali foi a primeira reunião de alcoólicos anônimos. O Bill era um corretor, um corretor de ações, era um homem de negócios. Ele já estava há um tempo sóbrio, ele teve um problema tremendo com álcool e não conseguiu achar muita ajuda. Eu sei que ele conseguiu ficar sóbrio. Só que um dia ele estava nessa cidade de Akron, estava numa viagem de negócio e sentiu uma vontade desesperada de beber. E ele estava no hotel, e ele estava longe da família, ele estava com toda a oportunidade para poder recair e beber. E ele estava há pouco tempo sóbrio. Só que veio uma luz na mente dele e falou, se eu conversar com alguém que tem esse mesmo problema, eu acho que essa vontade passa. Pegou o telefone e saiu ligando. Me arruma alguém aí que tem problema com bebida, eu sei que passaram o contato e o telefone de Dr. Bob para ele. Marcaram essa conversa, Dr. Bob falou, eu vou ouvir esse camarada aqui por 15 minutos. A conversa durou 5 horas. E ali foi a primeira reunião de Alcoólicos Anônimos, e foi ali, dessa reunião, que se criou a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, e Alcoólicos Anônimos criou a teoria dos 12 passos, que é a teoria básica para, basicamente, os vícios que a gente tem. Do Alcoólicos Anônimos surgiu o NA, que é o Narcóticos Anônimos, e a gente tem hoje aí jogadores anônimos, grupos aí de pessoas que comedores compulsivos e tudo. A base de toda essa teoria é a teoria dos 12 passos, e a base da abordagem é alguém que passou pelo problema tutelar, mentorear, disciplinar alguém que está enfrentando o problema. E que coisa interessante, eu não sabia que tinha sido criado assim o Alcoólicos Foi Anônimos. um médico e um corretor da Bolsa. E para você ver, né, uma conversa de 15 minutos que durou 5 horas. 5 horas. E isso corrobora com aquela visão que eu sempre tive com relação, principalmente a quem tem problemas com álcool, que é um problema pré-existente, uma causa que a pessoa quer fugir da realidade. Então, essa conversa essa conversa é uma terapia. É né? uma terapia. É uma terapia. E a pessoa, enquanto ela está falando, ela está aliviando as dores internas dela. Ele teve que fazer isso Que desesperadamente. às vezes nem ela mesma sabe identificar ainda o que é, mas ela vai falando, vai botando para fora e vai sentindo confiança, né? Isso é uma terapia. E isso tem ajudado muita gente, né? Milhares de pessoas têm se beneficiado com os Alcoólicos Anônimos, sim. né? É uma irmandade mundial, sem fins lucrativos, e ela é anônima justamente por isso, porque eles não divulgam. Tanto que Bill e Bob são pseudônimos, não são os verdadeiros nomes, já são falecidos os dois, são os fundadores aí do AA. Se tiver algum representante do AA e quiser vir aqui, já fica convidado, é só entrar em contato com a gente pela DM, porque isso vai render um assunto muito bom também e pode ajudar muita gente, né? Que às vezes não tem conhecimento de como funciona, né? E, embora seja anônimo, mas deve ter alguém que representa e pode falar sobre isso. Doutor,
vou fazer agora a divulgação da sua rede social, porque muita gente deve ter ouvido até agora Ah, sim. e deve querer entrar em contato, às vezes tem um familiar ou está precisando e pode tirar alguma dúvida com o senhor lá no @doutoradalbertolopes Uhum. no Instagram. Você Isso. pode mandar mensagem para ele que ele vai te orientar da melhor forma possível. E você que está aqui até agora, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. É só clicar aí, ó, e clica no sininho para você receber notificação dos próximos episódios, que vamos trazer aqui do Dr. Adalberto mais vezes para falar sobre saúde. E também outros episódios de pessoas empreendedoras, de profissionais de diversas áreas que vão trazer aqui conhecimento e trazer a experiência deles, para que se você for empreender, você está buscando alguma carreira, você também tenha a oportunidade de conhecer essas experiências e às vezes não errar tanto quanto alguns às vezes erraram, né? Aprender com os erros dos outros é mais barato e mais inteligente. E você é uma pessoa inteligente, os nossos telespectadores, ouvintes e internautas aqui com certeza são pessoas inteligentes que querem conhecimento. Então clica aí no se inscrever e vá lá no nosso perfil no Instagram, @esferapodcast, e segue nosso canal, que lá nós temos os links que vão jogar lá para o YouTube, você vai ter pequenos cortes lá para ver algumas partes dos episódios. E agradeço muito aí aqueles que puderem nos seguir e inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. E comenta se você gostou, coloca aí alguma pergunta para nos próximos episódios do Dr. Alberto responder a sua pergunta aqui sobre saúde mental, sobre dependência química, dependência comportamental, entre outros assuntos também na área da saúde. Doutor, me diga, existe uma média, uma taxa de sucesso no tratamento da dependência ou é muito irregular e não dá nem para ter uma média? Você falou, às vezes perde muitos pacientes, né? Porque depende muito da Isso. pessoa, né? Como é que é essa relação sucesso e insucesso dentro do tratamento? Nós não estamos aqui para adorar a pílula. É uma expressão antiga que talvez nossos pais ou nossos avós falavam, que é para maquiar a realidade, né? Significa isso. Existe essa estatística, existe essa porcentagem. Eu evito falar o número porque é realmente muito baixo. Só que o que acontece? De fato, ninguém sabe se aquela pessoa que está na sua frente, ele é um daqueles poucos porcento que de fato irá se recuperar. Então, cada vida salva é uma vida importante. É difícil, mas não é impossível. Cada adicto que segue em recuperação mostra pra gente que é possível. O que De certa acontece? forma, ele acaba sendo um caso que pode ter alguma nuance diferente que vai ajudar o tratamento futuro de alguém também, né? Sim, sim. Tanto que nessas irmandades, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, eles têm até um app e um aplicativo, porque eles lembram com muita propriedade o dia que pararam de beber, o dia que pararam de usar droga, e eles falam, não, estou sóbrio, estou limpo, estou sem jogar há tantos anos, tantos meses e tantos dias. Mas o que importa a gente dizer? A Organização Mundial de Saúde, ela traz que a dependência química é uma doença crônica, ela é progressiva e ela é potencialmente fatal. Quando eu falo potencialmente fatal, é assim. Na verdade, eles falam que é crônica, progressiva e fatal. O potencialmente é porque ela deixa de ser fatal quando você quebra o mecanismo ali da dependência. Mas, invariavelmente, se o paciente... Isso na dependência química, tá? A comportamental não leva ao óbito. Mas, invariavelmente, na dependência química, se o paciente não interromper esse círculo vicioso em que ele se encontra, ele está precisando cada vez mais de substância, ele vai colocar todos os seus esforços para buscar a substância. Mais cedo ou mais tarde ele vai morrer em face de consequências diretas ou indiretas do consumo da substância. Então, assim, as estatísticas elas são desanimadoras se a gente olhar para a porcentagem daqueles que se recuperam. Mas, assim, ninguém deixa de tratar câncer porque é uma doença que tem uma alta letalidade. Ninguém deixa. Exatamente. Então, assim... mais uma vez. Ninguém deixa de viver porque todo mundo vai morrer, né? Exatamente. Todos nós vamos morrer, mas todo mundo quer viver. Então a gente tem que fazer. Como você vai morrer e quando você vai morrer. Você pode, sim, ter uma vida abreviada
e ter uma vida muito conturbada pelo transtorno por uso de substâncias ou pelas dependências comportamentais. Quais, assim, para quem às vezes está começando a ter algum tipo, percebeu, cara, eu tô com uma certa dependência aqui, ou em rede social, vamos sair um pouco dos entorpecentes, das drogas Uhum. e coisas ilícitas, e vamos falar um pouco mais da comportamental. Uhum. Jogos e Pornografia, pornografia. compras. Eu observo que na internet tem se falado muito, né, sobre o vício em pornografia. Demais. Aparecem pacientes buscando tratamento para esse tipo de dependência? Aparecem. Alguns pacientes não buscam ajuda por vergonha e medo de expor essa realidade na frente do terapeuta ou na frente do médico assistente. Eu costumo dizer para os pacientes que, para o sacerdote, para o médico e para o terapeuta, a gente não precisa ter vergonha de dizer alguma coisa, porque são pessoas que o ofício delas, né, o nosso ofício é ouvir os problemas das pessoas, então nada que o paciente vá dizer vai ser demais e a gente não trabalha com essa forma de julgamento, mas muitas pessoas têm tido relacionamentos e casamentos dilacerados e atrapalhados por causa do vício em pornografia. E existe um mecanismo assim de prevenção ou de o tratamento em si? Tem uma diferença entre prevenção e tratamento, né? O que a pessoa pode fazer para prevenir isso ou para fazer o tratamento depois, às vezes quando ele acha que ele ainda pode resolver isso sozinho? Existe uma forma? A prevenção é a gente ficar de olho em quando que uma coisa ela deixa de ser funcional e passa a ser disfuncional, né? Por exemplo, quem crê, quem tem esse hábito, por exemplo, de assistir ali um vídeo pornográfico, né? Com cenas ali de sexo explícito. Tem uma determinada situação, para quem tem o costume, para quem entende que isso é saudável, é favorável à prática sexual ali do casal, por exemplo, marido e mulher assistindo um vídeo ali para os dois mutuamente se excitarem. Isso acontece de vez em quando. Isso está dentro do normal. Agora, quando você deixa de vivenciar experiências com o seu parceiro, físicas, reais, da vida, como dizia meu professor lá da faculdade de Direito, e da vida, para poder estar ali vivenciando uma situação por meio da tela, eu preciso dizer isso. Muitas pessoas pensam o contrário, e eu respeito quem pensa assim, mas o meu ponto de vista, e os pacientes buscam ajuda, e eu tento ajudar e penso dessa forma. Quando você deixa de viver o real para viver o virtual, aí você começa a ter aquilo que o DSM, que é a Bíblia dos Transtornos Mentais, o DSM ele é um livro interessante, é uma Bíblia ali dos transtornos mentais e tem os critérios diagnósticos. Os americanos são muito pragmáticos, o DSM é feito pelos americanos. E aí tem lá um ponto que é um chavão, que é algo... É uma paráfrase, não está descrito lá claramente assim, mas ele fala assim, olha, quando isso começa a trazer um sofrimento significativo ao paciente. Então, os pacientes, eles vêm. Eu já atendi um paciente com problema, ele não tinha, com problema em vício em pornografia, ele não tinha uma parceira fixa, ele é heterossexual, mas ele falou que ele não conseguia ter mais o prazer que tinha antes quando se deitava com mulheres. E começou a preferir o flerte com mulheres ali pelo aplicativo de rede social e a chamar essas mulheres exclusivamente para poder fazer videochamadas ali, tudo. Consegue compreender? E o físico já não estava mais tendo satisfação. E ele veio me procurar e buscando ajuda. Então, assim, aquilo que poderia servir de um elemento para apimentar uma relação começa a ficar disfuncional. Se tornar uma outra relação por completo. E começa a trazer sofrimento para o paciente. Porque quando para ele está tudo certo... Isso aí tem relação com aquela questão da descarga de dopamina na pessoa também? Tem, com certeza tem, porque ele vai ficando, como você falou, é uma chuvinha
que começou a ser substituído por uma tempestade, e essa tempestade ela tem que ser cada vez mais forte. Uma relação sexual, ela é consensual, né? Duas pessoas têm que marcar um dia, uma hora, tem que ter ali toda uma química, um ambiente. Consegue compreender? Ao passo que um vídeo ali, você às vezes nem quer ter acesso àquele conteúdo é jogado. E aí eu vou... As redes sociais jogam muito conteúdo erótico e às vezes cada vez mais. Porque... Travestido de uma coisa inocente. Há uma foto da pessoa, mas é a foto da pessoa seminua. Sim, Às vezes a sim. própria pessoa coloca ali, se expõe nas redes sociais. E cada vez mais. E o algoritmo vai jogando para as pessoas. Era essa palavra que eu queria procurar. Quando você busca aquilo ali uma, duas vezes, ele vai te jogando cada vez mais. Eu preciso tecer essa crítica, sei que algumas pessoas vão torcer o nariz, mas amém. As pessoas que precisam se posicionar têm que falar o que pensam, e nós médicos em saúde mental temos que nos posicionar, porque os pacientes vêm em busca de um posicionamento, eles vêm em busca de um tratamento e de alguém que tenha posições claras e bem definidas. Que sociedade é essa que coloca a todo momento e que bombardeia a todo momento jogo, comida, sexo? São coisas que acontecem de forma exagerada, extravagante. A todo momento. É para que a pessoa às vezes fique anestesiada a ponto de consumir cada vez mais. A todo momento. Eu me lembro de Drauzio Varela falando uma vez que ele comeu o primeiro cachorro quente dele com 13 anos. Não tem nada em você comer fast food, não tem nada. É gostoso. Eu gosto de sanduíche, mas assim, aquilo tem dia, hora e momento. Hoje, a sociedade te oferece a oportunidade de você comer um cachorro quente tudo o tempo todo. Isso arrebenta as pessoas. O sexo físico, carnal, entre duas pessoas, não acontece o tempo todo. Tem que ter um momento ali, tem que ter um encontro, uma preparação. Um desejo. Agora, um vídeo, você pega ali na palma da sua mão e tudo, você quer ali abrir o seu celular para fazer uma ligação, fazer uma pesquisa, uma coisa, o algoritmo vai, te joga, e quando você vê, o paciente está lá. Então, assim, não consegue trabalhar, não consegue focar. Então, aquela chuva de dopamina que era para acontecer em momentos estratégicos e episódicos ao longo do dia ou ao longo da semana, começa a acontecer a todo momento. E isso vai ficando um comportamento de forma muito imediata e rápida, né? Muito imediata. E para terminar de arrebentar com as pessoas, ainda tem gente que defende que tudo é permitido. E não é. Tudo que você faz, e você me disse isso, que pode fazer qualquer coisa sem ter consequências. Lembra dessa frase? Você até me atravessou e disse assim, sem consequências. Tudo que você faz tem consequência. Comer o que quer, o que quer toda hora, o tempo todo, vai te dar consequências. Comer cachorro quente de manhã, de tarde, de noite, provavelmente vai te levar a uma doença cardiovascular e a um ganho de peso. Ou às vezes outras coisas antes disso, uma úlcera, um problema gástrico que vai te levar a um sofrimento E as extenso. Pessoas teorizam e trazem para o campo da ideologia coisas que são fatos. Fatos científicos. E você falou assim, falando na questão do vício em pornografia e das relações muito imediatas, muito líquidas que tem hoje, né? Líquidas. Quanto mais você se relaciona com pessoas diferentes, isso não é um fato, gente. Quanto mais você se relaciona com pessoas diferentes, menos você vai conseguir uma conexão com uma única pessoa de forma mais firme, mais concreta. Você vai estar cada vez menos propenso a se ligar de fato a alguém. Como pessoas se ligavam, vai falar assim, mas os casamentos duravam 50, 60 anos, eu queria isso hoje. Aí outros já vão falar, não, mas o casamento durava 50, 60 anos, mas as pessoas se odiavam, mas elas estavam juntas. Elas se apoiavam uns aos outros, elas criavam os filhos, elas faziam tudo isso. É um outro assunto, mas eu falo pela questão de essas pessoas se envolviam com menos parceiros. Às vezes casavam virgens. Isso. Casavam ali na isso flor da gerava idade. mais atenção e confiança um com o outro, com o parceiro. E quando você tem, vamos dizer assim, uma variedade muito grande, você tira pela própria questão alimentar. Vamos fazer um paralelo aqui. Você vai num restaurante, um self-service, que tem dezenas e dezenas de variedade de comida. Você vai colocando uma cada... Quando você feijoada vai se alimentar... com churrasco. Você faz um prato, feijoada com churrasco. E aí você, além de colocar demais, você termina a alimentação, fica com aquela sensação. Pode falar isso, a maioria das pessoas tem essa... Eu converso com as pessoas, elas falam a mesma coisa.
eu saio de lá, eu comi bastante, mas eu fico com aquela sensação de que não era isso que eu queria ter comido. Mas ele comeu 8 tipos de comida, 10 tipos de comida diferentes, que às vezes conflitam entre si. Uhum. E fica aquela sensação de empachar, não era isso que eu queria ter comido. Uhum. E parece que todas essas comidas no prato, todas têm o mesmo sabor. São comidas diferentes, mas é como se elas ficassem com o mesmo sabor. Eu trago um paralelo para o que eu estou vendo hoje de Sim, eu concordo. relações. Os relacionamentos duram pouco, Aham. que é uma questão comportamental também, que pode estar ligada a dependências de comportamento, vícios e tudo mais também, né? Que às vezes é aquele vício de estar sempre migrando para um outro relacionamento. A pessoa viciou naquela sensação de se conhecer, aquela sensação do começo de namoro. Aí passou aquela sensação, eu não gosto mais dessa pessoa, essa pessoa tem defeitos que eu não tinha visto ali. Claro, quando você conhece a pessoa, você não vai ver os defeitos dela, ela vai se apresentar com o melhor que ela tem. Né? Isso é natural de todo ser humano, homem, mulher. Então, talvez isso traga, assim, né, problemas também de relacionamentos, né, que está ligado com vício de comportamento. Eu penso que sim. Nós aqui, porque vejo que você partilha dessa opinião, podemos correr o risco de sermos chamados de reacionários, mas assim, esse self-service que é colocado aí de tudo, jogo no tempo, por exemplo, para trazer a questão do jogo, você vai ver lá no livro que a gente comentou, no Jogador, ele está numa cidade fictícia, Roletemburgo, que faz menção a uma cidade de jogos. Assim, o jogo não tinha um lugar o determinado, tempo todo. Não era em qualquer lugar. Não tem. Antes desses bets, 30 dessas anos democratizações, atrás, você tinha que viajar, tinha que ir para o Uruguai aqui perto, tinha que pegar um cassino ou tinha que ir para uma casa de jogo clandestina. Hoje o jogo está na palma da era mão. proibido, né? E você tinha que se Hoje esconder para ir. Hoje Isso. está sendo oferecido até para quem não gosta o tempo todo. É. Às vezes a gente recebe aqui, e tem muitos influencers que fazem propaganda Pois disso, e nada, cada um faz o que quer da vida, mas haverá consequências. E aí estão lá, olha aqui a nova plataforma aqui de jogos, as bets, né? Tem as plataformas de jogos de azar mesmo aí, Tigrinho. Então, quando você tem isso esfregado na sua cara o tempo todo, para você que às vezes já está mais maduro, já tem uma opinião formada sobre isso, não tem... Tranquilo. Agora imagina para uma criança, para um adolescente ou para um adulto que tenha uma predisposição ou que já tenha um gosto ali mais para esse sentido. Aí daqui a pouco está perdendo o salário do mês, está perdendo os bens, está vendendo a casa, está dando prejuízo para a família, está numa depressão, num ciclo vicioso ali tão grande que a pessoa acaba querendo tirar a própria existência, tirar a própria vida. Sim. Foi interessante você ter tocado Essa semana nisso. aconteceu na nossa cidade aqui, né? Uma pessoa se autoeliminou, vamos dizer, não gosto de falar outra palavra aqui, em virtude de problemas com o jogo. Quando eu falei há uns minutos atrás ali de que as dependências comportamentais não levavam a óbito, eu quis dizer de maneira direta, né? Como, por exemplo, igual a gente fala assim, até de maneira... Bebeu tanto que morreu. Bebeu até morrer. Né? Mas, de maneira indireta, a pessoa pode ter sua vida destruída ali, por dívidas. Um acidente, ele pode se envolver numa dívida e acabar sendo um crime contra ele, né? E aí nós temos que ter esse cuidado, essa cautela com relação o vício em si, da questão da pessoa perder a própria vida, porque ela começa perdendo a liberdade dela, porque ela fica aprisionada. Segundo, ela perde a dignidade, muitas vezes. Da dignidade, ele passa a perder, às vezes, o patrimônio, às vezes a família, que já está ligado também com a questão da perda da dignidade, e muitas vezes ele vai perder a própria vida, né? Perde a saúde, depois a vida. É interessante você falar essa questão da liberdade, porque muitos iniciam o uso de substância psicoativa debaixo desse condão aí, dessa palavra de liberdade. Mas liberdade é você poder escolher. O usuário de substâncias psicoativas, talvez, ali nos primeiros tempos da sua relação com a substância de sua preferência, ele tem essa liberdade. Mas logo, logo a gente vai ver que a pessoa se torna um escravo. Tanto que o conceito de adicto é esse. O conceito de adicto é a pessoa que tem a sua vida controlada pelas drogas. Então ele passa a ser um escravo.
Não seja um escravo, não use drogas. Você que tem uma predisposição, alguma coisa que você já percebeu isso, não se coloque em situações de risco. Não vá para ambientes que vão permitir vasto acesso à liberdade, a você ter aquela coisa que te aprisiona, né? Então, procure ajuda. É muito importante você estar preocupado com a sua saúde física, mental e também com a sua dignidade, com a sua família, com a sua liberdade. Não seja aprisionado por vícios, não seja aprisionado por coisas que vão te fazer mal. E para isso nós temos especialistas profissionais que estão tanto na área da medicina, na área da psicologia, em outras áreas terapêuticas também, que hoje você pode fazer uso, tá fácil. Você pode usar o celular que está na palma da sua mão, em vez de só ver porcaria lá, você pode buscar terapias, ajudas. E nós temos aqui o Dr. Adalberto Lopes lá, Dr. Adalberto Lopes. Pode mandar a sua pergunta lá para ele, pode também ver uma questão de um tratamento se você precisa ou algum familiar seu. E é isso. O Esfera Podcast, ele está aqui sempre trazendo informação para você, uma boa cultura de informação para que a gente possa ter acesso, né, ao conhecimento de pessoas que trilharam o caminho do sucesso. Ter sucesso não é só ganhar muito dinheiro, ter sucesso também é viver bem com aquilo que você constrói, com aquilo que você gosta e aprendeu a fazer, e que você pode ajudar pessoas todos os dias com o seu conhecimento, com a sua atuação. Não é isso, doutor? É verdade. O senhor quer deixar uma mensagem hoje com relação ao que foi falado ou alguma outra coisa para os nossos eu quero. internautas? Você que está assistindo, seguramente você conhece alguém mais ou menos próximo que vive sob o flagelo da dependência químico-comportamental. Eu queria te dizer para você não demorar a buscar ajuda. As famílias buscam ajuda, mas demoram muito. Tempo é vida, tempo é recurso. Busque tratamento, existem tratamentos diferenciados. O profissional em saúde mental vai saber indicar o melhor tratamento para o seu familiar, para o ente querido, ou até mesmo para você que está nos assistindo aqui e tem alguma forma de dependência, tá? Seja ela ambulatorial ou em internação, porque apesar de ser uma doença de difícil manejo, a palavra de esperança é possível vencer. Se uma pessoa conseguiu, é possível que você também consiga, tá? E estamos à disposição e desejamos que você tenha uma boa vida, uma vida verdadeiramente livre. Estou vendo aqui uma pergunta muito pertinente aqui, que eu coloquei aqui, embora não seja ao vivo, mas eu coloquei no grupo aqui para o pessoal fazer alguma pergunta. Que maravilha. E eu achei interessante essa pergunta. O tratamento, né, o senhor falou, e casa com uma questão que o senhor falou aí, que o terapeuta, o médico, o sacerdote, ele ouve os problemas dos outros, ele ouve essas questões dos outros para tentar dar um alívio para aquela questão, ou para resolver o problema, no caso dos médicos, ou buscar um tratamento, pelo menos, né? E como é que fica o terapeuta, o médico, depois de ouvir tanta coisa, receber tanta energia, tanto problema, como é que fica o seu psicológico? Como é que você lida com isso? Existe também, você também faz terapia, tratamento, alguma coisa, ou já é uma coisa que é do ofício ter que lidar com isso? É do ofício ter que lidar, mas é altamente recomendável que aqueles que trabalham com pessoas em sofrimento, que eles estejam sendo supervisionados de alguma forma. Os médicos às vezes são mais recalcitrantes, às vezes mais rebeldes, mas, por exemplo, os terapeutas, os psicólogos, eles são muito certinhos quanto a isso. É condição para você estar em terapia, para você estar desenvolvendo terapia, principalmente para quem é da linha de psicanálise. Para você estar desenvolvendo análise, é condição sine qua non, é condição tem de ser necessária, que você esteja sendo submetido à análise também. Então, é interessante que a gente também esteja cuidando da nossa saúde mental. Porque por mais profissional que você tente ser, ou que você seja, melhor dizendo, vai ter casos que você acaba absorvendo alguma coisa daquilo ali, Sim, né? Porque somos, como diz Nietzsche, humanos, às vezes demasiado humanos. Da outra vez a gente tangenciou nesse assunto e me lembro da gente fazendo como que uma régua aqui. Você não pode ser
aquele médico que parece que tem um coração de pedra, que não se sensibiliza com nada, mas também você não pode ser uma esponja e absorver tudo, senão você não consegue desenvolver o ofício. Tem que ter empatia e tudo no meio termo ali. Pode ser coração de manteiga demais, ficar se derretendo o tempo todo, né? Coração de carne, É, né? Meio termo, né? Nem pedra, nem manteiga, um coração de carne. exatamente. Pois é, gostei muito desse episódio. Nós temos inúmeras perguntas ainda para o Dr. Adalberto, mas ele vai vir aqui em outros momentos. E já deixa aí sua sugestão, sua pergunta nos comentários. Pode mandar na nossa DM também, que ele vai responder várias perguntas aqui sobre saúde mental, sobre outras questões relacionadas à dependência química, dependência comportamental, que são várias, né? Pode ser vício em jogos, pode ser em pornografia, pode ser... Se quiser fazer uma sugestão aí do que vocês realmente querem ouvir, querem um episódio só sobre vício em pornografia, só sobre vício em jogos, sobre outra questão comportamental, sobre algo relacionado à saúde mental também, mande aí nos comentários e se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber notificações dos próximos episódios, assista os outros vídeos, estamos aqui sempre com os melhores conteúdos, com informação, coisas úteis para você no seu dia a dia. E você que também tem uma história interessante que você quer contar aqui no nosso podcast, mande a sua mensagem aí na DM que nós vamos analisar e agendar aqui para que você venha contar a sua história e nossos internautas, ouvintes, telespectadores também possam ser agraciados e honrados com a sua história de vida e a sua experiência. Eu sou Silvio Jaca e esse é o Esfera Podcast, o podcast mais democrático do Brasil, o podcast que traz conteúdo útil, agradável e sempre com muito conhecimento para você. Um abraço a todos e fiquem com Deus.